Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E esse programa, como vocês sabem, ele chama-se Saúde e Companhia, porque nós temos sempre aqui na bancada alguém que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Caio Eduardo Gulo. Ele formou-se na nossa instituição em 2011. Depois dele formar-se, ele foi para a Marinha, virou primeiro-tenente, onde teve uma experiência, claro, muito importante. Depois voltou para a instituição, fez cirurgia geral, cirurgia cardíaca e hoje é um médico que tem experiência em cirurgia cardíaca, na medicina intensiva e é tutor dos estudantes também na nossa rede pública. Caio, você teve estímulo para você ser médico, partiu da família, tu tem parente médico, pai médico, mãe médica, você é de Santa Fé do Sul. Bom dia, doutor. Muito obrigado pelo convite. Sim, eu sou nascido e criado em Santa Fé do Sul, aqui no interior paulista. E do meu núcleo familiar, eu não tenho nenhum médico, mas eu tenho parentes dentro da família da minha mãe que são médicos aqui em Rio Preto e que são ativos há bastante tempo. E isso, claro, sempre teve uma influência significante para que eu pensasse em seguir a carreira também. São tios? Esse convívio foi intenso ou era uma admiração à distância? Eles eram sempre muito comentados dentro do meu núcleo familiar, a minha mãe, as minhas tias. Acho que até o Dr. Domingo teve bastante contato com o Dr. Gilberto Lopes da Silva, aqui da Santa Helena, Hospital Santa Helena de Rio Preto, é o tio da minha mãe. E eles, então, influenciaram, sim, sem dúvida. Isso sempre foi um sonho dentro da minha família, né, para que alguém pudesse seguir essa área. Não, você está falando de Gilbertinho. O Gilbertão é o tio, e o Gilbertinho é o primo da minha mãe. É o primo de sua mãe. Nós são médicos de importância fundamental para Rio Preto, né, inclusive para desenvolvimentos de tecnologia, cirurgia cardíaca, etc. São pessoas que teve uma vida fundamental para nós todos, exemplo. Sem dúvida. E você tem irmão médico? Não. São quantos da tua família? Eu tenho 2 irmãos, eu sou o filho do meio. Então somos em 3. Meu irmão mais velho é advogado e o mais novo está terminando a engenharia civil. Caio, você fez você formou, antes de começar a sua residência, você fez um ano de marinha. Qual a importância dessa experiência sua de você ser primeiro-tenente, essa experiência nas Forças Armadas? O que é que impactou em tua vida? Foi uma experiência ímpar. Eu não trocaria isso por nada. Acredito que abriu muito a cabeça, a gente passa a respeitar bastante a questão da hierarquia e da ordem, né, que é muito preconizado dentro das Forças Armadas, e possibilitou que eu, então, tivesse o contato com um tipo de organização que a gente acaba não lidando muito no dia a dia, e que essa estruturação, então, de atendimento, de serviços, é muito importante para que a coisa funcione, né? É uma experiência que eu levo para sempre e recomendo que quem tiver a possibilidade aí de terminando um curso e que haja então essa demanda também para poder servir dentro das Forças Armadas, que consiga sim fazer esse tipo de papel. Um jovem médico que está nos assistindo, que acabou de formar, e você aconselharia ele seguir uma carreira militar? A carreira militar é diferente do que eu fiz. Eu servi como médico temporário, né? Foi, então, uma experiência, e é claro que eu carrego ainda, né, a possibilidade de me considerar dentro do serviço militar. Eu sou ainda um médico que carrega a desígnia de primeiro-tenente. Mas a carreira em si, eu recomendo também, porque existe a questão da estabilidade e quem, né, assim como eu, considera esses valores fundamentais, então não tem nada além da carreira militar que poderia valorizar mais do que poder seguir, então, esses princípios. Você foi aluno nosso, eu o conheço há muito tempo, você sempre foi uma pessoa disciplinada e realmente impactou, mudou alguma coisa na tua
visão hierárquica, disciplina, teve esse impacto na tua vida prática? Sim, sem dúvida. Onde você serviu? Eu servi em Presidente Epitácio, perto da região de Prudente. Eu fui o primeiro médico a ir para lá, que até então era uma delegacia... Epitácio é na beira do rio, né? Na orla do rio ali, Paraná, e foi a primeira vez que um médico serviu naquela delegacia fluvial. Então, eu sinto que eu inaugurei o serviço também médico dentro daquela organização ali. E eu colhi muitos frutos. Eu não troco essa experiência. Tenho muito orgulho dela. Médico generalista. Sim. Essa atuação. É embarcado? Era embarcado? Eu fiquei embarcado. Eu não servi, em águas, eu servi embarcado mesmo. Bem, aí depois você veio fazer sua formação em cirurgião geral. Sim. Foi opção você fazer aqui, passou em outro local ou ficou aqui? Eu não teria por que escolher outro lugar. Eu levo o Rio Preto aí, a Faculdade de Medicina, a FAMERP, como uma instituição ímpar também. Mesmo antes de começar a graduação, eu tive a possibilidade de escolher outros lugares também de renome, mas sempre a primeira opção foi aqui. E, então, na época da residência também, eu não pensei duas vezes. Eu nem cheguei a prestar outros lugares. Tá. E quando é que essa cabeça sua mudou de cirurgião geral para cirurgião cardíaco? Porque eu acabei de dar aula agora, discutindo com jovens, tem momentos da vida que você precisa decidir. Eu acabei de perguntar à turma que estava agora, 9 alunos, é aula prática. O que é que vocês estão pensando? A maioria ainda não tem a noção se vai para a área clínica ou se vai para a área cirúrgica. Então, você fez cirurgia geral já pensando em fazer cirurgia cardíaca? Na verdade, foi uma decisão ao final da formação de cirurgia geral. Eu até cogitei fazer cirurgia oncológica. De fato, eu prestei a prova do Sul São Paulo. Cheguei a até conhecer o serviço de Barretos, mas eu decidi por cirurgia cardíaca, cardiovascular, pelo fato de ela oferecer padronização nos seus procedimentos, então é tudo muito bem definido, e a possibilidade de melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Então a gente lida com o paciente com uma perda aí, do seu status, da sua possibilidade de engajamento na vida pessoal, e que a gente reverte isso com a cirurgia, com o procedimento. Então você fala da hierarquização, como tem a cirurgia cardíaca. Sim. Tudo programado, passo a passo, tudo organizado. Sim, é muito metódico, tem que ser tudo orquestrado para que funcione. Se alguma coisa fugir ali da regra, pode causar algum transtorno. Caio, dentro da cirurgia cardiovascular, você tem preferências, por exemplo, assim, valvulopatia, você gosta mais de coronária, mas você vai responder isso no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia aqui no segundo bloco, hoje com a presença de Caio Eduardo Gulo. Formou-se na nossa instituição, é cirurgião geral, é cirurgião cardiovascular, tem uma atuação docente muito importante. E no bloco anterior eu perguntei ele se ele tem uma preferência, porque as pessoas, o cirurgião cardíaco, ele acaba, como qualquer cirurgião, ele é cirurgião geral, ele pode operar tudo. Ele tem um título de especialista em cirurgião geral. E sua área de concentração, hoje sua especialidade é cirurgia cardíaca, e mesmo assim você acaba tendo opções, ou seja, gostando mais de uma área ou de outra. Eu perguntei da cirurgia que faz troca de válvula, que ele vai explicar para a gente o que é, da cirurgia tem um transplante, tem também as cirurgias que se faz por dentro dos vasos,
em si tem a ponte de safena, você gosta do todo ou tem uma área que você te fascina mais? Todo o contexto da cirurgia cardiovascular é fascinante. O que eu consigo perceber que mais altera a qualidade de vida de imediato é a cirurgia valvar, em pacientes que apresentam, às vezes, uma insuficiência cardíaca descompensada por uma estenose valvar, uma insuficiência, e que a gente, então, faz um procedimento em que essa válvula é trocada ou ela sofre um processo de plástica, né, ou plastia, e isso, então, faz com que o funcionamento dela volte ao normal, e o coração também, então, assume uma possibilidade de acertar o eixo dele. E isso imediatamente devolve uma qualidade de vida ímpar ao paciente. A cirurgia de coronária, ela depende muito de alteração de hábitos de vida, de mudança de comportamento. O paciente que opera, que faz a ponte de safena ou a ponte de mamária, esses enxertos coronarianos, eles precisam adequar, então, o estilo de vida dele a controlar melhor os fatores de risco, o diabetes, a hipertensão. Se ele fuma, ele tem que esquecer de vez esse hábito do tabagismo, perder peso, diminuir o sedentarismo, diminuir o estresse, sem dúvida, né? Quem não é estressado hoje. Então, a gente tem que trabalhar muito com o paciente para ele se adequar ao tratamento. E o valvar, eu acho que a cirurgia consegue ter uma participação ainda maior, independente da colaboração do paciente em si. Ela é mais influenciadora, na minha opinião. Tá? Mas eu também brilho muito os olhos com as cirurgias congênitas. Eu acho que a gente, na formação em generalista de cirurgião cardiovascular, acaba abordando um pouco, né, as doenças de criança, que nascem já com essas cardiopatias, mas elas são, sem dúvidas, muito instigantes. A gente vê, então, que a incidência vem aumentando, né, conforme a gente tenha, então, nascimentos com uma idade mais avançada e que acaba, então, trazendo uma contingência maior aí, né, uma demanda maior de preocupação em termos de saúde pública, essas cardiopatias congênitas. A valvar e a coronária são, sem dúvida, né, efeito aí de doença crônica, né? A gente no Brasil ainda tem muita influência de questões de saúde pública, como reumatismos, né, que em países desenvolvidos essa participação é menor. Mas no Brasil, a valvopatia mitral, por etiologia reumática, que a causa seja doença reumática, ainda é bem participante. O Caio, você falou aí interessante, quando o paciente faz a cirurgia da coronária, claro que você fez a cirurgia, você evitou o infarto, vai diminuir a possibilidade, ou seja, você vai sobrevida, ele aumenta a sobrevida. Mas isso vai depender muito dele, porque se ele não tiver mudança comportamental, como você falou, tem que andar todo dia, diminuir açúcar, controlar o diabetes, a hipertensão, você vai acabar não se beneficiando. É isso que você colocou. Agora, quando você falou da cirurgia da válvula, você falou que quando está descompensado. Uma pessoa que é doente de válvula, como é que você explica para ele que a cirurgia dele, a doença dele está muito descompensada, a ponto de você indicar uma cirurgia? O que é que o doente sente? Basicamente, a gente vai ter duas válvulas dentro do coração que podem ter alguma alteração, seja para que o sangue passe com dificuldade ou para que o sangue volte, ele vaze. E essas duas válvulas são a aórtica e a mitral. Os pacientes idosos, a gente vê uma incidência muito grande de estenose aórtica, que é o estreitamento, então, dessa válvula aórtica e o sangue passa com dificuldade, causando, então, sintomas como dor no peito, como falta de ar, às vezes batedeira, e o paciente, então, não tolera fazer algum esforço físico, algum tipo de atividade mais pesada. As doenças da válvula mitral têm um acometimento também importante na população em geral e que
a gente vê uma incidência maior em mulheres. É engraçado que a gente costuma fazer muito diagnóstico em mulher jovem e que acaba sendo uma preocupação naquelas que têm o desejo de gestar, de engravidar. Muitas vezes a gente tem que indicar, então, algum procedimento reparador para que elas possam engravidar com segurança. Mais precoce, ou até contraindicar a gestação em alguns casos, né? A gente, infelizmente, teve momentos em que a gestação não pôde seguir adiante em virtude disso. E essa é a principal causa, a principal etiologia aí dessa mulher jovem? Na jovem com problema na válvula mitral, a principal etiologia é a insuficiência ou por prolapso mitral, doença de Barlow, e tem etiologia reumática também, que é importante no Brasil. Agora você colocou um problema que está nos assistindo, que é jovem, disse, olha, e quando é que você recomenda, qual seria o sintoma que um jovem sentiu, que vocês, opa, vai procurar um médico? A partir do momento em que algum tipo de atividade física, né, algum esforço cotidiano cause falta de ar, batedeira, cansaço, ou dor no peito, que já é um sintoma mais tardio também, precisa alertar para que ele tenha que necessariamente fazer uma avaliação médica. E toda vez também que a gente deseja aí, né, fazer uma atividade física em academia, né, uma atividade aeróbica, é importante que o médico clínico geral solicite também essa avaliação, porque o coração, às vezes, ele é silencioso. Para que os sintomas apareçam, a doença já pode estar até avançada. Ou seja, a dor já é tardio, não é? Já é tardio. Então, a preocupação também é você não ficar querendo fazer seu diagnóstico. Porque todo doente, ele já chega no médico, a maioria ele já tem um diagnóstico, tratamento, ele pensa assim. Então, você não desprezar um sintoma, como o Caio colocou aqui, de um mal-estar, você jogando futebol, sente alguma coisa, é isso que você está recomendando. Tá. Caio, outra coisa, você colocou aí das doenças congênitas, né? Então, se não me falha a memória, você colocou que essa doença congênita parece que vem aumentando. Sim. É isso? Tem alguma ideia, algum dado epidemiológico que mostre o porquê? Está muito associado à idade materna, né? A gestação tardia. Isso, as mulheres vêm engravidando cada vez mais tardiamente, né? Questões de trabalho, colocação profissional e realização profissional, isso acaba implicando também no risco aí de doenças como as cardiopatias congênitas. Fica retardando ao máximo e aí pode ter. Tá dentro dessas doenças congênitas, qual as mais comuns? A doença congênita mais comum é a comunicação interventricular. Essa é a mais comum, a CIV. E a doença do adulto, que já passou... Explica aí o que é. É uma comunicação, um buraquinho que fica entre duas câmaras, que são cavidades, né, que acumulam sangue dentro do coração. E aí elas se comunicam, tem, então, um desvio do sangue do lado esquerdo para o direito que não deveria ocorrer fisiologicamente, normalmente. Isso pode acarretar sobrecarga do coração e insuficiência tardiamente. Essa é a principal alteração que acontece em crianças, em recém-nascidos. E esta criança que nasceu assim, ela deve ser sempre operada? Você vai responder isso no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do Dr. Caio Gulo, que é um médico que tem uma visão holística da medicina, nasceu aqui em Santa Fé, estudou conosco na graduação, cirurgião geral e cirurgião cardiológico. Caio, nós discutimos no bloco anterior, você comentou que o número de doenças congênitas vem aumentando e
a mais comum é a comunicação interventricular. E esse diagnóstico, quando feito, deve ser operado? Na maioria das vezes, sim, doutor. Claro que o cardiologista pediátrico, em avaliação conjunta com o cirurgião cardíaco pediátrico, que deve determinar isso. Mas também deve se ponderar em que momento essa cirurgia pode ou deve ser feita com mais segurança. Riscos que a gente pode ocorrer se não realizar o procedimento, como endocardite tardiamente, e a descompensação, como eu disse, né, da função do coração. Tudo depende de uma avaliação em conjunto aí. E outro problema, Caio, no passado eu lembro que algumas arritmias ainda abria coração, tentava cortar nervo e tal. Então a medicina evolui muito, né, em todas as áreas. E como é que está? Tem abordagem cirúrgica para arritmia? Primeiro explica o que é arritmia. Quando é que um doente deve se preocupar com o batimento do seu coração? Sim. Basicamente, existem dois tipos de arritmia. Aquelas em que o coração tem uma frequência menor do que a esperada, ou seja, o coração bate muito devagar, causada por bloqueios que a gente, então, imagina que não esteja conduzindo o estímulo necessário para que o ventrículo ou a parte do músculo cardíaco consiga contrair. E existe o extremo oposto disso, que é a arritmia que o coração acelera, em que ele bate muito rápido. Tá? O tratamento de ambas hoje é considerado aí individualizado. Nas arritmias em que o coração desacelera, então, a principal opção, de acordo, claro, com a avaliação que é feita, acaba sendo o marca-passo. Paciente, às vezes, que tem algum outro problema associado, chagásicos, que uma condição específica, a gente pode indicar um ressincronizador, é bem específico. Agora, do outro lado, né, que é o paciente que acelera muito, então, que tem a que a gente chama de taquiarritmia, existe, como o senhor disse, né, esses procedimentos que eram feitos antigamente, cirúrgicos. Hoje, dentro de algumas cirurgias, a gente acaba também fazendo ablação, né, de FA, de fibrilação atrial, aproveitando que vai operar uma válvula, fazer uma coronária, pode fazer isso também. No intraoperatório. Tá? Pode fazer ablação de FA. Ou o estudo eletrofisiológico, que é como se fosse um cateterismo cardíaco, só que ele vai estudar o mecanismo de condução do estímulo elétrico. E aí, se tiver algum raminho alterado, ele vai lá e faz essa ablação também. Tá? Quando a arritmia é controlável com medicamento e existe o risco dela evoluir para um evento mais grave, como uma morte súbita, a gente tem indicação também de dispositivos como os desfibriladores, que são implantáveis. Caio, você falou ablação, mas quem está nos assistindo não é médico. Explica aí o que é essa ablação. A ablação é uma maneira de você identificar algum raminho que conduz, então, um impulso elétrico, que é necessário, um nervinho, que é necessário para, então, fazer disparar, então, esse estímulo de contração do coração. E ele está fazendo um trabalho errado ali, ou ele está anômalo, está disfuncional, alguma coisa nesse sentido, a gente vai lá e queima esse nervinho, esse raminho. É como se tivesse uma rede elétrica dentro da tua casa e, de repente, um contato desse parou de funcionar ou está dando um curto. Curto, exatamente. Aí você precisa ir lá e resolver. E essa ablação que você chamou, você resolve com o quê? O que é que você faz para resolver isso? É álcool? Quais são as maneiras? Com a própria descarga elétrica mesmo, a gente consegue fazer uma cauterização ali. Tá? E existe o CardioBlade, que é um procedimento específico do intraoperatório da cirurgia cardíaca, que também faz esse tipo de avaliação, de intervenção. Nem sempre, às vezes, é fácil de identificar esse raminho. Tá? Ele pode não estar endocárdico, né, dentro do coração, ele pode estar por fora, epicárdico. E isso, então, gera uma dificuldade maior. Tá? Ok, vamos fazer um exercício de futurismo agora. Então,
o que a população tem na cabeça, e nós temos que o coração parou, morreu. Claro que você tem a morte encefálica, não é assim, o coração está batendo. Mas quem vai para uma cirurgia cardíaca, teoricamente ele vai passar por uma morte. Ali, porque o coração parou. Eu sou operado do coração. Então você vai, será que ele vai voltar a bater? Então, quantos por cento hoje que você tem uma perda do doente por ele não voltar, por exemplo, tem uma coisa que chama heart stone, parece, né? E o doente não volta a bater. Essa incidência pequena. Em qual situação o senhor diz? Você para o coração para fazer a extracorpórea. Isso. Né? A extracorpórea. Você acha que um dia vai desaparecer a extracorpórea? Tu tem alguma ideia assim? Eu acredito que essa corpórea não deva desaparecer, porque eu não imagino alguns procedimentos sem essa possibilidade. É claro que muitas tecnologias são agregadas, né? Eu vejo, a gente não vai ter tempo de comentar isso, mas hoje trocas valvares podem ser feitas sem essa cirurgia aberta que faz o coração parar de bater, é feito então com um implante através da artéria, né? Igual um cateterismo, basicamente, mas ainda não tem alternativa para muitos procedimentos que são necessários aí do rol de cirurgias e que a gente tem obrigatoriamente que fazer com que o coração pare de bater. Do tempo que você faz cirurgia cardíaca para cá, isso deve ter quanto? 10 anos, 8 anos que você está na cirurgia cardíaca? Uns 5 anos. Uns 5 anos. Você tem observado o número de cirurgias abertas, quanto tem diminuído? E se você consegue resolver quanto hoje dos problemas cardíacos sem precisar fazer uma cirurgia aberta? A gente tem colocado que pacientes com risco cirúrgico maior acabam podendo se beneficiar mais de procedimentos menos invasivos, então não cirúrgicos do modo tradicional, tá? Mas ainda é muito debatido sobre o benefício, por exemplo, de uma cirurgia de revascularização. O que é melhor para um paciente, se é feita cirurgia aberta ou então angioplastia, que é pelo cateterismo. Tudo vai depender de uma avaliação individual, mas existem casos bem definidos de um paciente que é o melhor candidato para o procedimento cirúrgico, tá? E acredito que isso deva permanecer por tempo indefinido. Não tem nenhuma perspectiva de que as tecnologias atuais acabem tirando esse arroz com feijão aí do cirurgião cardiovascular. Caio, você também tem uma experiência como preceptor, nós estamos chegando ao final do programa, na rede pública. E quais são, então, você provavelmente deve estar atendendo paciente com dengue. Quais são os sinais, para a gente fechar o programa, apesar de você ser cirurgião cardíaco, quais são os sinais de alerta que essas pessoas que estão sendo acometidas, que não é um problema de Rio Preto, o Brasil todo está assim, não é? E é muito triste que o mosquito venha, nos pique e tenha a chance de morte, né? Uhum. Quais são os sinais de alerta que você pode passar para a população, os sintomas iniciais e os mais graves da dengue? O dengue é um problema de saúde pública, né? Rio Preto atingiu níveis alarmantes e a gente deve sempre, então, atentar para esses sinais de alerta. Geralmente eles ocorrem por volta aí do 4º ao 5º dia da doença, quando tem a defervescência da febre, então a pessoa para de ter febre, é quando deve ficar mais atento. E a gente vai, então, atentar para falta de ar, para queda de pressão, para pele fria, pegajosa, vai atentar para qualquer tipo de sangramento, escovando o dente, ir ao banheiro, cortes que não melhoram o sangramento, menstruação excessiva, por exemplo. Dor na barriga, que também não tem uma resposta com medicações comuns, vômitos que não melhoram também. Diminuir a quantidade de xixi, a gente também tem que atentar para isso. E se você perceber que a pessoa ficou confusa, mais agitada ou sonolenta, isso é bem preocupante. Procurar imediatamente. Caio, agora deixa uma mensagem para o nosso telespectador, para que ele
diminua sua incidência de doença cardíaca. O que é que você pode deixar de mensagem? Bom, uma orientação básica que eu gostaria de deixar aqui, então, aproveitando a oportunidade, é de que, primeiro, a gente precisa viver melhor, né? Diminuir o estresse, lembrar que o coração é o órgão do amor, então encher, né, a nossa vida de coisas boas. Isso vai trazer, sem dúvida, aí, sentimentos bons trazem uma saúde boa também, afastam a doença. E os comportamentos de risco que a gente deve evitar, melhorar então os hábitos aí de vida, né, diminuir o consumo de muito açúcar, gordura, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono e amar mais. Muito bom. Bem, obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima semana. Paz e saúde.